Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Tá aí os minutos do Corinthians sem gols. 417 minutos sem fazer gols, são 4 partidas. E o pior, se a gente pegar todos esses jogos, a gente está vendo aí, ó, os últimos jogos sem marcar gols, ó. O Corinthians e o São Paulo também 3 jogos sem marcar gols e nos últimos 4 marcou só um gol. E o Corinthians especificamente, muito poucas oportunidades nesses 4 jogos. Não, mas o Corinthians, os 4 jogos, tem 3 derrotas e um empate. O Corinthians chutou nesses 4 jogos sem fazer gol. Ele chutou 25 bolas ao gol, sendo 12 de dentro da área. 12 dividido por 4 significa que ele entra na área do adversário para finalizar 3 vezes por jogo. Em 90 minutos. Em 90 minutos. Ele fora os acréscimos. Entra na área. Na última vez em que o time ficou 4 jogos sem fazer gol, foi em outubro do ano passado, quando empatou com o América Mineiro 0-0, perdeu para o Flamengo 3-0, perdeu para o Santos 1-0 e perdeu para o Cruzeiro a primeira final da Copa do Brasil 1-0. Ele entrou na área para finalizar 23 vezes. Quer dizer, tá pior. Que era com o Jair Ventura. Era com o Jair Ventura, que a gente achava que era um time que não atacava. Não, e as opções que tem hoje o Carille, as opções do meio para frente são melhores. Você já viu uma final de campeonato que o dono da casa não faz gol há 4 jogos e o visitante não faz gol há 3 jogos? É difícil. Não tem literatura disso. É difícil. Não tem literatura. E que a decisão pode terminar 0-0 também. Pode terminar 0-0. O campeão pode ser um time 4 jogos sem marcar gols ou 5 jogos. Não, 5 jogos sem fazer gol. O São Paulo também tem 3. O campeão paulista pode ser o 9º colocado do geral. Mas aí o regulamento é esdrúxulo. E o São Paulo pode ser campeão sem vencer nenhum clássico. Aí que é pior ainda. Assim, eu lembro de um caso assim, aí tem literatura. Não vencer nenhum clássico, que eu não vou buscar agora, mas assim, o Botafogo de 89, quando saiu da fila, o Botafogo não ganhava clássico fazia 3 anos. Chegou no último jogo sem vencer clássico e aí ganhou o clássico do Flamengo 1-0 e foi campeão. E por que o Corinthians, Somani, está há 4 jogos sem marcar um gol? A culpa é do Carille? Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu acho que se o Corinthians for campeão, vai ser um desserviço pro futebol. Eu já falei isso aqui. E o São Paulo? O São Paulo também, mas o São Paulo é diferente. O São Paulo é diferente por quê? Ele está se reestruturando. O São Paulo é uma bagunça. O São Paulo é uma bagunça. É também um desserviço pro futebol. Mas o São Paulo é uma bagunça. Ele vai o Corinthians não, é opção. Minha opção é essa, jogar com a bunda no azulejo e não atacar e tentar resolver o problema nas penalidades, contando com o meu grande goleiro, o Cássio, que para mim é o melhor goleiro do Brasil hoje. E deveria ser, inclusive, titular da seleção brasileira. Isso é duro. Quando você tem a opção de fazer uma coisa diferente, você opta, não é opta, hein, gente? É opta. Se você opta pelo ruim, isso é problema. Agora, quando você está tudo conturbado, você está tudo atrapalhado e você escolhe mal o seu caminho em função de toda a confusão que você se meteu, você tem um atenuante. Você estava no olho do furacão. Agora, o Corinthians não estava. O Corinthians não esteve em momento algum. Agora, o técnico, ele é obcecado por defesa. Vocês viram a foto do São Paulo dando ovo de Páscoa lá no CT do Santos? Roubaram a bicicleta do cara. Não, acharam. Roubaram. Sim. Mas é uma vergonha. Acharam a bicicleta. São 5 moleques lá que estavam lá. O São Paulo pegou, levou... O primeiro gol de bicicleta da conta da história. Roubaram a bicicleta. Levou os ovinhos de Páscoa pros moleques, botou os moleques pra ver o treino de novo. Aliás, aí tem um cara que comentou embaixo o seguinte, se fosse no Corinthians, o Carille colocava esses moleques na defesa. Sabe? Então é isso, virou chacota. Virou gozação. Se o Corinthians, ele ia comer os ovos de Páscoa. Virou gozação. Se fosse no Vasco, jogava de volante. Então você me pergunta, o culpado dessa história, claro que é o treinador. A opção dele é essa. A opção dele é jogar atrás, a opção dele é fazer 3-2 na Avenida, na Arena de Itaquera, com apoio da torcida delirando, porque perdia o jogo por 2-0, passa para 3-2. A primeira imagem que aparece o treinador depois do terceiro gol, ele fazendo assim pro time voltar. Volta! Gente, contra a Avenida em Itaquera, com quase 30 mil pessoas. Volta! Ainda acabou fazendo mais um gol. Quer dizer, essa é a filosofia do técnico que pode ser campeão paulista. Eu penso um pouquinho diferente de você. Eu acho que o Carille
tá querendo, ou já quis, hoje ele não está tentando, mas ele já quis fazer o time jogar mais na frente. Mas e agora? Agora ele está no plano de vou ser campeão. Porque ontem, por exemplo, tinha a terceira substituição contra a Chapecoense e ele não colocou nem o Pedrinho, nem o Gustavo, porque ele falou que naquele momento ele estava preocupado. Não, eu não entendi que ela tomar mais gol. Com o tamanho dos dois zagueiros, um jogo a bola aérea. Não entendi o plano dele ontem. Porque ontem ele escalou o time inteiro, ele preservou o time titular inteiro, menos o Jadson, que é o que tem idade para ser preservado. Exato. O único entendimento disso é que o Jadson não joga domingo. É que o Jadson precisa de jogo, né? Então, tudo bem, mas ele vai jogar 3 vezes no jogo. Mas vai ter 3 jogos na semana. A minha visão a respeito disso é a seguinte: o plano de jogo que o Carille tem pro Corinthians não consegue ser contemplado com os jogadores que tem. Mas não tem mais opções do que o ano passado? Não, e não pode Mas as opções não são boas. O grande Fábio Carille não tem opções de... não, só vou jogar nesse sistema. O plano de jogo adotado nesse início de temporada, claro que ele pode mudar. Mas ele não muda? É óbvio que ele pode mudar. Você cresceu. É óbvio que ele pode mudar. É claro. Pascoal, você tá crescendo pra cima de mim. Que bom, tô crescendo. Aqui é o seguinte... Mas não adiantou muito. Não, mas tá legal. Não tem problema. Aqui é o seguinte, deixa eu só avisar vocês. O Carille tem um plano de jogo. E para esse plano de jogo do Carille, ele precisa de 2 jogadores de beirada de campo, com velocidade, com frequência ofensiva, com a bola cruzada na área, por conta do centroavante, da impulsão que tem o centroavante e os cambal de Madureira. Você tem razão, Pascoal. Se você não tem esse jogador, você tem que se virar com o que você tem. Agora, por causa disso, eu não vou mais atacar. Vai esperar a chegada do Everaldo. O Everaldo também vai acabar com os problemas do Corinthians. Só uma coisa. O Everaldo agora é o Pelé. Ontem, Você pegou da torcida do Fluminense? Não é consenso, não, né? Não tô falando. Não. O senhor é Carille Futebol Clube. Você é fã. Você é fã. Não sou. Eu não sou. Isso agora ficou grandão nesse bloco, o senhor tá cheio de agora opinião. É comigo. E só para dizer o seguinte, o Carille pode mudar ontem ele mudou o plano de jogo. Ele botou um volante, 2 meias, 2 jogadores abertos, só que as opções dos jogadores abertos para jogar nesse sistema não dão certo. O Ramiro tem que voltar sobre a marcação. Então não adiantou essa mudança. O Wagner Love não sabe jogar na beirada, ele corre para dentro. Sabe com quantos minutos o centroavante do Corinthians pegou na bola? Me conte. Mauro Bocelli? Sim. Com 30 minutos no primeiro tempo. E quando ele saiu lá Mas a culpa foi dele? A culpa foi dele? A bola não chega. Por que a bola não chega? Senhor, tô explicando, vocês não estão entendendo. Não tem profundidade. As jogadas não saem pela beirada. E aí, você tem razão de dizer, dá para mudar o plano de jogo? Acho que dá. Mas aí você vai ter que mudar pro 4-4-2. Cai um braço fazer isso. É porque os treinadores que querem ficar amarrados nisso. O ano passado, naquele início de Campeonato Paulista, quando ele não tinha centroavante, o time não estava bem, perdeu pro Santo André, perdeu pro São Bento, ele mexeu na equipe antes do clássico contra o Palmeiras e o time jogou. O time campeão paulista de 2018 foi o time dele que mais jogou com troca de passe. Outro momento do Carille que jogou foi o segundo turno de 2017, que ele perdeu muito mais do que ganhou em comparação com quando não jogava em 2017 no primeiro turno. Neste Campeonato Paulista, ele jogou 6 clássicos, em todos... Aí o senhor tem razão. Em todos, o Corinthians teve menos a bola que o adversário. Então ele piorou? O Carille 2019 é pior? Não conseguiu pegar os 12 reforços desse ano e transformar num 13 reforços já são, com a chegada do volante. Do volante que vem agora. Do Oeste. O volante que veio o Matheus Jesus agora. Mas não teve até agora, não teve o Matheus Jesus. Só uma coisinha. Dos 12 reforços que ele teve nesse ano, ele não conseguiu transformar num time ainda. 23 jogadores não jogaram com ele. Não conhecem tudo isso faz parte dele. Tudo isso faz parte mas nós já estamos abrindo. Mas aí o PVC fala. O PVC, aí o PVC tem razão. O PVC fala, você não pode cobrar do cara que ele de cara faça as coisas. De futebol. Estamos em abril, Pascoal. Então... Gente, se o São Paulo conseguiu fazer o Santos um time vistoso e competitivo, Fernando Diniz, um cara que não é brasileiro, não conhece os times brasileiros, conhece os jogadores brasileiros. Não tem tantas opções. O elenco do Santos é um elenco limitadíssimo. Consegue fazer um time competitivo? É o melhor time do Brasil? Não, lógico que não é. Vai ser campeão do Brasil? Não vai. Pois o Santos não tem Vai ser campeão da Copa do Brasil? Também não vai. O Corinthians fez mais que o Santos. O Corinthians tem 3 centroavantes, o Santos não tem nenhum. Quantos gols o Corinthians tem nessa temporada? Fez mais. Quantos gols tem o Santos na temporada? O Corinthians, eu prefiro o futebol do Sampaoli, mas o Corinthians fez mais do que o Santos esse ano. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista,
O Corinthians está na próxima fase da Copa Sul-Americana. Se você fosse um torcedor... E o Corinthians não foi eliminado ainda da Copa do Brasil. Se você fosse um torcedor também, né? Porque todo mundo é torcedor. Eu prefiro... Mas se você fosse só o torcedor, se você quer que eu... você prefere o quê? O torcedor, ele quer as duas coisas. Eu quero o time jogando bem, não é jogando bonito, é jogando bem. O Corinthians não está jogando bem. O Santos também passou algumas semanas atrás sem jogar bem. Sim. Ele teve uma queda. O Santos não jogou bem várias partidas. Umas 6, pelo menos. Se você quiser, eu te digo assim, eu contrato o Sampaoli pro meu time. E falo, Sampaoli, vem cá, você vai trabalhar aqui 1 ano e meio e vai fazer o time jogar. E nós vamos perder, e depois nós vamos ganhar. Esse é o plano original, ideal. Tô de acordo com você. Tô de acordo. Agora, vamos falar da realidade. O Sampaoli é maravilhoso. Eu sou fã do Sampaoli. O Corinthians fez mais do que o Santos. Porque o regulamento proporciona esse tipo de situação. Por tudo. O Corinthians ganhou do Santos? Por tudo. O Corinthians eliminou o Santos nos pênaltis. Tudo bem. O River do Uruguai. O River do Uruguai eliminou o Santos porque fez um gol fora. Olha que coisa isso. Não é que ganhou o embate. Os dois se encontraram e o Corinthians superou. O Tottenham eliminou, mas o City fez 3 gols fora de casa. Exatamente. O City eu não concordo fora de casa. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que o vencedor do embate é aquele que vai e que se sobrepõe ao adversário. Eu não estou dizendo outra coisa. Então, eu só estou dizendo você fala assim, o Corinthians fez mais que o Santos. Só não vamos inverter a mesma coisa. Só que o regulamento proporcionou ao Corinthians estar na final ou estar classificado num campeonato. O Corinthians ganhou do Racing. Ele classificou. Sim, ele ganhou do Racing? Não. Nos 2 jogos, como é que foi? Por 2 empates. Então, gente. Por 1-1. É isso que eu estou falando. Não, agora, o regulamento proporciona esse tipo de situação. Não, aí vai para os pênaltis, o time pode perder. Não, tudo bem, eu não estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo, acabei de dizer, vou repetir o que eu disse. Eu contrato o Sampaoli. Só não vamos inverter a realidade. Não, ninguém está invertendo nada. O Santos não fez mais do que o Corinthians nesse ano. O Corinthians. Como o Santos não fez mais que o Corinthians? O Santos está jogando muito mais do que o Corinthians, gente. Não tá, desculpa. Ontem foi um jogaço. O Santos jogou muito bem ontem. Jogou mais do que o Corinthians tem jogado nas duas partidas dele. Não jogou bem ontem. Você achou que não? Não. Eu gostei. O Santos não jogou bem ontem. O suficiente não. Eu gostei. O Santos jogou o suficiente para fazer 2-0 no Vasco. Então. Não é o bastante. Como não é o bastante? O que é o bastante, PVC? O Corinthians fez mais do que o Santos neste ano, isso é matemático. O PVC, eu estou te explicando. Ele fez mais porque o regulamento. O regulamento. Não é a palavra. Tá bom, então. O regulamento proporciona isso. Se o Corinthians tivesse vencido um jogo com o Santos, empatado outro, ele foi superior. Então, se o River do Uruguai tivesse vencido o Santos no Uruguai e empatado em São Paulo, ele fez 4 pontos em 6 possíveis. Não houve superioridade. Não houve. O que houve foi uma decisão por pênaltis e o Corinthians passou. Então, o que houve foi o fato de o River do Uruguai ter feito um gol fora de casa e o Santos não ter feito gol lá. Isso pra mim não mudou. Agora, se você acha que o Corinthians está jogando mais que o Santos, eu respeito. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Bom, eu tô entendendo isso. Não, eu entendi. Você entendeu que eu contrato o Sampaoli, não o Carille. Se você contrata o Sampaoli? Você entendeu que eu falei isso? Não, isso é outra discussão. Ou você discussão. não ouviu Não. Isso eu ouvi. A discussão é a seguinte, você falou que o Corinthians fez mais do que o Santos esse ano. Mas é claro que fez. Eu não acho. Mas é óbvio que fez. Eu não acho. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Isso é o raciocínio resultadista. O Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil. Não é resultadista, claro que é. Deixa eu levantar essa bola pro torcedor, o torcedor usar a hashtag Debate Final Fox Sports. O que você acha da posição do Sormani? O que você acha da posição do PVC? Enquanto isso, a gente vai saber das coisas do São Paulo com o repórter Fernando Caetano. O treinamento desta quinta-feira aqui no São Paulo aconteceu com os portões fechados para a imprensa. O técnico Cuca escondendo o jogo, fazendo um pouco de mistério sobre a escalação da equipe. Mas a gente já sabe que o atacante Pablo é desfalque certo. O jogador vai passar nos próximos dias por uma cirurgia para a retirada de um cisto da região lombar e vai precisar de 6 a 8 semanas de recuperação. Portanto, então o Pablo está fora do jogo de domingo contra o Corinthians. E o departamento médico do São Paulo corre contra o tempo para tentar recuperar o volante Lisiero, que sente dores por conta de um edema na coxa esquerda. O Lisiero segue em tratamento intensivo, mas ainda é dúvida. Jogador, então, é uma peça importante. O técnico Cuca vai aguardá-lo até os últimos minutos. E o São Paulo também
também tenta melhorar as condições físicas do meia Hernanes, que ficou 4 semanas sem jogar por causa de um problema muscular. Entrou no segundo tempo, no último clássico contra o Corinthians. O Hernanes, então, que está tentando retomar e recuperar o ritmo de jogo. O São Paulo vai seguir treinando aqui no CT da Barra Funda na quinta, na sexta e também no sábado. Atividades fechadas para a imprensa, inclusive aquela ideia inicial de fazer um treino aberto para o público com a presença da torcida no Morumbi sábado. Essa ideia foi descartada. O técnico Cuca não quer perder tempo, não quer perder nenhum minuto, quer concentração total do tricolor no clássico desse domingo contra o Corinthians. Lembrando que o São Paulo não conquista o título estadual desde 2005. O Jusilei pode ser a novidade, já que o Lisieiro é dúvida. De repente, o Jusilei pode entrar como titular se o Lisieiro não tiver condições. Não, mas aí eu acho que nessa aí joga o Hernanes. O Você Lisieiro acredita? não jogando, joga o Hernanes desde o começo. É claro. Você acha que ele sai jogando? Claro. Quem? Mas ele não tem condições de jogar Sem o 90 Lisieiro, minutos. joga o Hernanes. Vai o Hernanes, Mas o Hernanes não tem condições de 90 minutos. Mas você vai deixar ele no banco? Isso, quando ele precisar entrar, tá 2-0 pro Corinthians. O que eu acho difícil, porque o Corinthians não gosta de fazer gol. Mas digamos que isso, de repente, uma obra do acaso, um aborto da natureza, o Corinthians faça 2 gols. Pode acontecer, lógico, nada é impossível. Aí o Hernanes vai entrar e como é que vai ser para resolver essa parada? Ele tem que sair jogando, Theo. Pela experiência dele. O jogo é no. Ele pode não jogo jogar é na arena. Ele pode até sair terminar durante o Os 90 ele não consegue. mas de repente, naquele embalo, no entusiasmo, o cara consegue. O dilema do Cuca é esse. Eu acho que ele vai começar com o Hernanes também. Mas o dilema é exatamente esse. O que é melhor? Começar com o Hernanes e perder com 70 do segundo tempo? Ou começar com o Jusilei? Tá respondido. Vocês todos acreditam, então, que o Hernanes está jogando. Eu também acho, por exemplo, que o Carneiro vai jogar. Mas só tem ele. O Carneiro vai jogar. Aí eu tenho mais dúvida. Aí eu não tenho nenhuma dúvida. Sabe por quê? Porque se você não tiver uma referência, o time do São Paulo fica rodando a bola, ninguém chuta no gol. Mas o Corinthians tem que jogar com a bola. A informação que a gente tem, o treino foi fechado, mas que ele colocou o Everton Felipe hoje como um falso 9 e Jusilei. Porque aí, vamos lá, ele tá testando. Ele não tem certeza disso. Pode ser. Eu acho que o Everton Felipe te dá uma coisa pra jogar, uma variação, entregando pro Corinthians a responsabilidade de jogar. Se o Corinthians jogou 6 clássicos nesse ano e no 6 teve menos posse de bola que o adversário, e eu vou jogar em Itaquera. Nunca venci em Itaquera. Se eu não vencer, eu já tenho. O jogo vai para os pênaltis. Então, pode jogar você. E eu tenho a velocidade do Everton Felipe para o contra-ataque. Porque, no fundo, é o que o regulamento está dizendo. Você não precisa sair para jogar. Se empatar 0-0, vão para os pênaltis. Eu nunca venci aqui. Mas eu não acho que o São Paulo é lucro. O Cuca não é isso. Eu vou pensar com a cabeça do treinador. Vou pensar com a cabeça do Cuca. E você conhece muito bem esse treinador. Não, um pouco. Ele não vai trabalhar lado a lado. Ele não vai abrir a mão do cara lá na frente. Ele não pode chamar o Corinthians para dentro dele o tempo todo. Nenhum treinador... Mas ele pode optar pela velocidade. Mas ele pode... Eu concordo com você. Você não precisa ter necessariamente o Carneiro para fazer o seu time ser ofensivo. Mas é que o time trança a bola na frente e não tem finalização. Mas ele pode optar pela velocidade. Não tem poder de finalização. O Antony é um grande ponto de interrogação até para o segundo jogo. Porque ele estava fraco, se sentiu mal durante a partida, não comeu direito. Ficou nervoso? Não é. Gente, é uma final de campeonato. O moleque tem 18 anos, cara. Ou você acha que não? O moleque tem 18 anos. Ele entra na final de campeonato, você acha que ele vai entrar? Eu tô aqui no Morumbi, tem 70 mil pessoas. Não é assim, cara. Como diria meu amigo Theo. Não é assim. Hoje vocês estão tudo... Não é assim. Sabe por que acontece? Porque o cara tem o emocional. A gente tem que entender. É ser humano. Tem um moleque que é muito novinho. Então, por isso, entendendo todas essas situações, eu acho que vai ter eu penso que vai ter um centroavante. Porque você não pode ter o time do Corinthians toda hora em cima de você. E com todo respeito à análise de todos vocês, o Everton Felipe também não é a 7ª maravilha do mundo, não, hein? Pra jogar, precisa dar uma empurrada. Precisa aqui, pegar no tranco. Então não é também esse espetáculo. Agora, vocês realmente... são fora de série. Já estamos entre os 5 assuntos mais comentados
da internet brasileira. Essa mesa realmente, os nossos especialistas. Agora, do jeito que estão falando ali, Fábio, o título é lucro para o São Paulo? Não, o título do São Paulo é uma zebra. Porque é mais que lucro. É mais que lucro. O título do São Paulo é um alívio, a torcida do São Paulo é um alívio. Feliz. Sabe por quê? O time não ganha para 414 anos. O São Paulo tá leve, Théo. O São Paulo tá leve. O São Paulo hoje, pra mim, ele é favorito nessa decisão. Não, eu não acho. Opa, mas então ele não é zebra, ué. Não, mas vamos lá, vamos entender o que eu quero dizer. Zebra por quê? Lá ele atrás, é zebra, mas é favorito. Quando faz quartas de final, classificou. O São Paulo pegou quem? Tô entendendo. Ele é zebra, gigante. mas é favorito. O gigante. Vamos lá. O São Paulo pegou quem na quarta de final? Tô legal com você. Vai lá. Dizem. Quem que São Paulo pegou na quarta de final? Tô bonito com você, vai lá. Você não tá me respondendo. Quem pegou? Fase quartas de final. Passou pelo Poçante Ituano. O senhor dizia o quê? Quem era o favorito naquele confronto? Pau a pau, taco a taco. Aqui tá a pau, nada. Pode pegar o VAR. Pode pegar aí. Pode pegar aí, pode pegar aí. Taco a taco. Segue. Taco a taco. São Paulo pegou o Palmeiras. O favorito era o Palmeiras. E quem passou? O São Paulo. E passou como? Por incompetência do próprio Palmeiras. Contra o Ituano passou bem. Quem? O São Paulo confortável. Passou bem. Confortável, tranquilo, favorável. O Palmeiras passou contra o Novo Horizontino no conforto. Meteu 5 no segundo jogo e nem fez questão. Um jogo. Sim. O São Paulo foi o único que ganhou os dois. Aí foi pro confronto com o Corinthians, jogando em casa. No melhor momento ou não do que o Corinthians? Quem? São Paulo. O senhor tá prestando atenção no programa, São Paulo? O São Paulo chega nesse jogo. Não chega melhor do que o Corinthians, melhor momento? Pau a pau. Pau a pau? Pau a pau. Não tá. Não, olha aqui. Pau a pau. Vai igualar nossa discussão aqui. Eu vou voltar. Fala aí o que o senhor quer falar. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Cadê minha cadeira? Pronto, eu vou falar. Fala aí. Vou falar pra você. Eu vou voltar. Tem que ter muito... Deixa eu falar que eu vou levantar. A gente tem... Vamos levantar. A final vai ser entre um time que não faz gol há 3 jogos e outro time que não faz gol há 4 jogos. O placar do favoritismo é 0-0. Eu concordo. É 0-0. Agora, o São Paulo tá leve. Eu acho que é uma decisão totalmente aberta. O São Paulo tá leve porque vai jogar em Itaquera. Nunca venceu em Itaquera. Se empatar em Itaquera... Se perder, mais uma derrota. Não. Se perder lá, o bicho vai pegar. Se perder, mas se empatar lá... Se empatar lá e perder nos pênaltis... Se empatar e vai pegar do mesmo jeito. Não, vai pegar do mesmo... menos. Vai ser pior. Se perder, vai ser pior. Para qualquer um dos dois. Para qualquer um dos dois. Para mim... O bicho vai pegar. O Corinthians nem tanto, o Corinthians tem vencido. Então o bicho vai pegar, porque tem que ter um derrotado. Paulo, sim. Você acha, Sormani, que a coisa vai esquentar se o São Paulo perder? Se o São Paulo perder, mesmo com todos esses assuntos foram levantados, o São Paulo estava mal, o São Paulo trocou treinador. O torcedor você tá com o acha? saco cheio de não ganhar nada e especialmente perder pro Corinthians, pô. Que é isso? O São Paulo não ganha no Corinthians. Eu brinco no rádio, costumo dizer o seguinte: o jogador de São Paulo tá indo pro CT trabalhar, ele vê um motoboy com a camisa do Corinthians, ele perde a direção. Que isso? Ele perde a direção. É um trauma do São Paulo com o Corinthians. É a chance de o São Paulo mudar isso. Ser campeão e dar volta olímpica lá dentro. É a chance desses caras. E eles têm que entender isso. Se eles levarem para campo esse espírito, a chance de ganhar existe. Mas aí não vai pressionar. Se entrar preocupado, com medo, vendo camisa de motoboy, com motoboy a camisa do Corinthians, é complicado. Aí nós estamos falando coisas diferentes que levam ao mesmo lugar. Eu acho que a arma que o São Paulo tem é justamente a leveza. Porque todo mundo sabe que o São Paulo não ganha lá dentro. Então, se empata o jogo e ganha nos pênaltis, você vai empurrando o jogo. Tô entendendo o que ele quer dizer. Eu não é zebra, mas é favorito. Eu não acho. Entendi. Toda vez que o Corinthians entrava contra o Santos com o Tabu, ele entrava pressionado. Pô, precisa ganhar desses caras, gente, pelo amor de Deus. Mas não ganha lá, não ganha mesmo. Quantas vezes fez 1-0 e não conseguiu segurar? Muito parecida com o que o São Paulo viveu no Allianz Parque contra o Palmeiras. Na minha opinião, é muito parecida a situação. Exato, mas aconteceu do São Paulo passar. Agora eu acho exato. Não pode acontecer isso, concordo com você, BBC. Continua sem ganhar. Eu acho que se perder, mesmo que perca nos pênaltis, eu acho que vai ter protesto. Perder pro Corinthians, gente, o palmeirense não quer, o São Paulino não quer, o Santista não quer. Mas eu acho, Sormani, que se o Corinthians perde esse título em casa, vai ter problema também. Então vai ter problema. Eu acho que menos, Theo, porque o Corinthians tá ganhando toda hora. Mas essa história de 4 jogos sem marcar gol, jogando mal, sabe? Acho que aí tem uma complicação muito grande. É o seguinte, se perder pro São Paulo e perder a vaga na Copa do Brasil na quarta-feira, aí eu acho que pode ter confusão. Mas só um ou outro, não. Vou fazer uma provocação, se até que ponto é a nossa responsabilidade. O cara que vai trabalhar na segunda-feira, ele vai lá pichar o muro do CT? Claro que não. Ele vai lá gritar pipoqueiro?
Claro. Ele vai lá receber o ônibus talvez. do São Paulo? Não, ele vai fora do campo, não. Ele vai triste pro trabalho. Sim. Então, o cidadão No comum, campo ele até grita o pipoqueiro. O torcedor normal, somos nós vamos triste pro trabalho. Pô, sacanagem. Pô, perder mão de novo. Eu já fiquei triste na segunda passada. Não, tudo bem. Tô dizendo assim. 3-0 já foi. Empatamos. O cara vai triste pro trabalho. O problema que vai dar é aquele cara que a gente sabe que não pode existir. Exatamente. Que nós estamos levantando uma coisa. Vai dar problema. Vai dar problema do torcedor uniformizado. Aquele que a polícia tem que resolver. Não, mas o problema que eu digo não é nem esse sentido, PVC. O problema político. É a pressão mesmo. Não tô falando de briga, nada disso. Tem brasileiro em seguida. É a pressão. Demitiu o Cuca, não vai. O Cuca acabou de chegar. Pô, não tem Vai sobrar pro jogador. Demitiu. Não vai sobrar pro Cuca. Não, Vai sobrar pro jogador. O jogador já saiu. O Diego Souza já foi embora. O Jusilei já tá meio assim. O Nenê pode sair. O Nenê pode sair. Vai sobrar para jogador. Já tá em andamento. Eu tô dizendo, o problema que vai dar não é o problema do cara, do torcedor que vai ficar. O torcedor chateado. Chateado ele vai trabalhar. Sim, mas o que dá trabalho para todo mundo, para a polícia, para o clube, para o dirigente, para a mídia, é esse torcedor. Azar. Esse torcedor existe. Azar. Não posso levar em conta que o cara vai fazer a bobagem antes dele fazer. Depois que ele fizer, eu vou falar assim, absurdo. Você tem que tomar a precaução. Foi lá pichar o muro. Eu não vou conversar com vocês antes da decisão. A gente vai ter... Até que vou, né? Porque a gente vai ter um programa de 2 horas no domingo, antes das decisões, chamado Decisão. Mas até domingo tem muita água para rolar. E aí eu pergunto... Pra você, Pascoal, quem é o favorito ao título? Corinthians ou São Paulo? Corinthians. Pra você, Fábio? São Paulo. Pra você, Sormani? Corinthians. Pra você, PVC? O favorito é o Corinthians. Eu tô achando que o São Paulo vai ganhar. Você tá igual o Fábio. A zebra. Vai lá, velho. Vai lá, o grandão. PVC, você é um gênio. Por quê? Você é um gênio, PVC. Eu tenho que cumprimentar você. Não, é igual você é um... Eu não sou. Você é mini gênio. Você é um espetacular. Você consegue dizer que o time é zebra, mas é favorito? O outro vai. Eu acho que. É o seguinte: o Corinthians vai ser campeão. Mas eu acho que o São Paulo vai ganhar. Eu acho que o São Paulo vai ganhar porque o São Paulo vai chegar. Se eu crescer, apareça. Depois dessa, eu preciso ir pro intervalo. E na volta a gente vai falar tudo sobre a decisão no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco.